amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o pré-jogo do Corinthians pela Copa do Brasil, quartas de final, 21 horas na Neoquímica Arena, transmissão Sport TV e Premier. Esse jogão da Copa do Brasil vale muito, hein? Vale vaga para a semifinal e o Corinthians está de olho nessa vaga para ver se consegue estrear aí os seus reforços na próxima fase. Contudo, Memphis Depay não poderá ser usado na Copa do Brasil, porque deixou passar o prazo de inscrição. Carrilho foi inscrito. Memphis Depay, que aliás chegou ao aeroporto de Guarulhos na noite passada, se apresentou ali para cerca de 100 torcedores, tirou foto, né, no estilo da comemoração com as duas mãos ali no ouvido. Pode ser que leve amarelo aqui no Brasil, se a arbitragem não entender que essa é a comemoração dele. Do jeito que a arbitragem aqui é complicado, né? E aí, recebeu uma faixa lá de bem-vindo ao hospício, né? Aquela coisa da torcida do Corinthians, do bando de loucos, né? Aquela recepção da hora que sempre a torcida do Corinthians faz para grandes jogadores, como é o caso do Memphis Depay, que já tem camisa sendo vendida na Neoquímica Arena. O bicho vai pegar certamente, né? O Neoquímica Arena hoje estará com mais de 42 mil torcedores, eu não tenho dúvida disso. Memphis Depay e Carrilho serão apresentados essa noite, mas antes o jogador passa para conhecer o CT Joaquim Gravo e os companheiros de time, e também o presidente Augusto Melo. Trazendo aí para o jogo, no jogo de ida, lá no Sul, o Corinthians perdeu por 2-1, o Juventude está na frente. Um empate leva o Juventude à semifinal. Uma vitória do Corinthians por um gol de diferença vai aos pênaltis. Por 2 gols o Corinthians se classifica. Se o Juventude ganhar, também se classifica o Juventude. E assim, gente, se for para os pênaltis, em menos de um mês o Corinthians estaria disputando a terceira disputa por pênaltis, gente. É isso daí. Bastante coisa, né? Por quê? Porque ele enfrentou o Grêmio numa disputa de pênaltis pela Copa do Brasil e passou com o Hugo Souza, e também o Bragantino, né, pela Sul-Americana, e passou a próxima fase ali com ótima atuação do goleiro Hugo. As últimas 8 vezes que isso aconteceu na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu 4 vezes e perdeu 4 vezes, tá, gente? Ele perdeu para o Palmeiras em 2015, para o Audax em 2016, o Internacional em 2017 e depois em 2018 venceu o São Paulo, em 2019 venceu a Ferroviária, em 2022 venceu o Guarani, em 2023 perdeu o Ituano, em 2024 recentemente venceu o Bragantino. Então o Corinthians tem um 50-50 aí em penalidades na Neoquímica Arena. Vamos ver o que acontece com o resultado, para sabermos como ficará essa decisão aí, que deve ser eletrizante na Neoquímica Arena esta noite. O Ramon Dias, ele tem alguns problemas aí, né? Por exemplo, o Félix Torres e o José Martins não jogarão hoje. Félix Torres pelo Equador e o José Martínez, que é o volante, pela Venezuela. Além disso, Mateuzinho e Kaká estão suspensos. Então, não jogam. Assim, o Ramon Dias deve mudar o sistema de 3 zagueiros para 2 zagueiros ali no seu time, tornando o time, de certa forma, com o meio mais congestionado, né? Porque vai ficar com a linha de 4 e vai reforçar o meio ali com 4 jogadores, ou talvez 3, se resolver por 3 atacantes. Vamos ver o que decide o Ramon Dias essa noite, que deve ter no gol o Hugo Souza, na lateral Fagner, na zaga André Ramalho e Gustavo Henrique, e na outra lateral Matheus Bidu. No meio-campo, Charles Ranieri e Rodrigo Garro. No ataque, Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Pendurado para esse jogo, temos o André Ramalho. O Jair Ventura, por sua vez, que comanda aí o Juventude, ele teve alguns jogadores liberados do departamento médico. Foram os casos do Everton, do Lucas Freitas, do volante Thiaguinho e do meia Mandaká. Mas a formação utilizada pelo Jair Ventura deve ser a mesma do empate contra o Cuiabá, né? O Rodrigo San, que é o defensor aí,
ele teve uma lesão no pubis e não jogará. A dúvida fica ali com quem vai ocupar essa vaga, se será o Ronaldo ou o Thiaguinho no meio-campo. O provável Juventude deve ter Gabriel no gol, João Lucas na lateral direita, Danilo Bossa e Zé Marcos na zaga, Alan Ruschel na lateral esquerda. No meio-campo, Ronaldo ou Thiaguinho, Jadson, o veterano Neném e no ataque, Lucas Barbosa, Eric Farias e Rony Carrilho. Esse é o Carrilho do Juventude, tá, gente? O Carrilho do Corinthians só poderá jogar a Copa do Brasil se o Corinthians chegar à semifinal. O Alan Ruschel e o Jean Carlos são jogadores pendurados do Juventude que não podem pensar em tomar amarelo, porque senão estarão fora de uma semifinal caso o Juventude passe de fase. Aí, gente, aquela preocupação de todo torcedor, né, é com quem apita, porque a arbitragem brasileira está muito mal no momento, não é verdade? E para esse jogo, eu não gostei do nome, porque para mim é um dos piores árbitros em atividade no Brasil atualmente, tá? É muito indeciso, não tem acompanhado o jogo tão de perto, mas vem sendo escalado como sempre, Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro, nas bandeiras Bruno Rafael Pires, Alessandro Álvaro de Matos, no VAR, Rodrigo Nunes de Sá, tá? Do Rio de Janeiro também. Então, pessoal, essas foram as informações, eu gostaria que você comentasse aí, quem passa de fase? Corinthians ou Juventude? Quem leva melhor essa noite? Comenta aí com a gente. E claro, né? Já deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para sempre receber aí as nossas informações cotidianamente, nós falamos dos 4 maiores. E mais tarde, análise e comentários dessa grande partida para você, amigo do canal. Até mais, um abraço!